Então, Camila, sobre a LGPD, o que a gente pode começar falando? O que é LGPD? O que ela é ou para que ela veio? O que é LGPD? A LGPD é uma sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei brasileira. Ela foi sancionada em agosto de 2018 pelo então presidente Michel Temer e que entra em vigor em 2021. Era para ter entrado agora em agosto, tinha toda uma especulação, uma previsão para que entrasse em 2018 e agora em agosto, mas passou lá para 2021. A LGPD ela estabelece regras para coleta, armazenamento, compartilhamento de dados e impõe regras para essa proteção. E ela também impõe penalidades no caso de algum vazamento de dados, né? A LGPD também coloca o Brasil em um rol de 120 países que possuem uma lei específica para a proteção de dados. Certo, então a LGPD, aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a sigla bastante falada, bastante discutida agora, já está em vias de fato de se transformar uma realidade, né? Exato. E aí quando você fala em países, 120 países, a gente lembra que é do mundo, né, e todos esses países envolvidos. E aí tem a GPDR na Europa, né, que é muito... Tem dúvidas, o pessoal às vezes fica sabendo, será que a GPDR é a mesma do Brasil? Será que quem copiou de quem? Na verdade, você poderia, acho que, esclarecer um pouco essas dúvidas e até para que a gente entenda de fato quem é quem. Perfeito. Bom, a GDPR é uma lei que é válida para toda a União Europeia, né? Diferente da lei brasileira. A lei brasileira ela é uma cópia, podemos chamar ela de uma cópia, mas ela tem umas pequenas diferenças com relação à GDPR. A GDPR ela se aplica para todo o bloco econômico, né? Para todo o bloco da União Europeia. Sim. E os dados coletados podem ser, são também oriundos de organizações que pertencem à União Europeia. A LGPD ela é um pouco mais restrita. Ela se aplica à coleta de dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil e também aqueles dados que são tratados aqui. Certo. E aí a GPDR, até para aproveitando esse gancho, você ao ano passado já acompanhou toda essa evolução, porque a gente tem a unidade na Europa. Exato. Então você já participou dessa implantação lá, né? Então a GPDR hoje, a NDD, ela já está em compliance com a nossa unidade outsourcing, então é importante também frisar isso, né? Isso. A NDD, para a unidade da Europa, já passou por toda a adequação à GDPR. No ano passado, nós trabalhamos toda a adequação da vertical de impressão. Então, os nossos produtos de outsourcing de impressão estão todos em compliance. Definido quem é controlador, quem é operador, todas as figuras de proteção de dados estão definidas. Ah, legal. Então lá também tem esses atores, também tem essas figuras, né? E aí quais são essas figuras que fazem parte até pra gente também falar um pouquinho das figuras que compõem a LGPD, né? Certo. Nós temos 4 figuras básicas para a GDPR e para a LGPD. Nós temos o titular de dados, que é a pessoa física a quem o dado se refere, a Camila, o Egon, né? Nós temos o controlador, que é a empresa ou a pessoa física que faz a coleta dos dados e é quem toma a decisão da finalidade do tratamento do dado, né? Sim, sim. É quem decide também por quanto tempo o dado vai ficar armazenado, para que ele vai ser utilizado. Temos também um operador, que pode ser uma empresa ou uma pessoa física, que é quem faz o tratamento do dado sob a demanda do controlador. Então eu faço legal. Porque alguém solicitou. E temos também o encarregado, que é uma pessoa física, que foi destinada como responsável por ser um canal de comunicação. Ele atua como um canal de comunicação entre as partes. Então, entre o controlador, o titular do dado e a agência nacional, né, a autoridade nacional. Ah, legal. Então, assim, pegando até para exemplificar, então o operador e o encarregado, por exemplo, poderia ser o operador, o controlador, desculpe, seria a lei, e o operador seria a NDD, por exemplo. Isso, poderia ser. Bacana. Tá, e aí a gente falando disso, o que a lei prevê, né? Quais são os tratamentos para esses dados pessoais, então, que ela prevê? Que dados são esses que as empresas devem ficar atentas, né? Certo. Como a lei entende como um dado pessoal, qualquer informação relacionada a uma pessoa natural, que ela possa ser identificada ou identificável, a lei obriga que as empresas passem por diversas adequações, tanto em serviços quanto em produtos.
para proteger os dados pessoais de clientes e colaboradores. A lei busca preservar os direitos como privacidade, intimidade e a honra. Então, são informações como nome, e-mail, CPF, nacionalidade, filiação. São dados que, a partir, né, do momento que a lei passa a entrar em vigor, precisam ser protegidos. Ah, legal. Então são dados, os dados do dia a dia, né? Que vão ter, na verdade, ela vem para regulamentar e organizar mais isso, né? Exato. Ela vem para dar, porque a gente ficava até na dúvida, os nossos dados estão por aí, né? E como esses dados estão por aí, não tem uma regulamentação para isso. Acho que ela veio para dar essa organizada, né? Pra gente é algo novo, né? Lá na União Europeia isso já é muito comum. O dado é meu, a informação é minha, a imagem é minha. Sim. Para nós no Brasil é uma novidade. E muito se deu também pelos escândalos de vazamento de dados, né? Exato. Então lá foi muito mais agressivo e muito mais forte devido a essa exposição, vamos chamar assim, né? Ah, legal. E aí, quais são as empresas que devem cumprir? Tem uma lista de empresas, a NDD, eu não sei, diversos segmentos, diversas áreas. Quais são as empresas que precisam se adequar, né, a essa legislação que já tem um prazo, já tem uma data? Certo. A lei é válida para qualquer pessoa natural ou jurídica, né? Seja ela de direito público ou privado, então empresas públicas também precisam, né? Sim. Que realize o tratamento de dados. Certo. Eu tenho uma frase que a gente costuma ouvir muito, se você trabalha com pessoas, você trata dados, né? Sim. Então, hoje eu posso dizer que quem não precisa, né, fazer a adequação à lei são para trabalhos acadêmicos, meios jornalísticos, no geral é isso. O restante, todo mundo tem que se adequar. Ah, entendi. Então, na verdade, eu particularmente tinha uma dúvida que se seriam empresas privadas, então até o serviço público precisa se adequar. Exato. Bancos, entidades, enfim, todos os segmentos aí com algumas exceções, então. Exato. Ah, legal. E a NDD, né? Então, assim, a gente até falou um pouquinho de como ela se preparou, se preparou para GDPR, né? São muitas siglas. E aí, como que ela está olhando? Já dá para falar alguma coisa? Como que a gente está se preparando para o Brasil para a questão das nossas unidades de documentos fiscais, né? Porque, até para quem não sabe, a gente tem emissão de documentos fiscais, então temos também um outro segmento que é pagamento eletrônico de frete, que é uma outra área. Então isso aí a gente já está olhando também, né? Também. Nós temos já definido um cronograma junto com uma consultoria que nos apoia também. E esse cronograma agora nós estamos dando uma trabalhada nele, afinal a gente tem um pouquinho mais de prazo, né? Sim. Estamos olhando para isso. E já temos o cronograma por produto, né? Então nós estamos olhando a parte de levantamento de dados para todos os produtos, depois análise de riscos, enfim, todo o processo de implementação. Mas o cronograma está prontinho, estamos olhando para ele e correndo atrás. Ah, legal. Então a NDD ela contratou uma consultoria. Exato. Então para organizar, para te apoiar, né? Isso. E aí você, na verdade, qualquer empresa pode implementar a LGPD, porque pensa, a NDD contratou uma consultoria. Então o ideal seria as empresas contratarem também ou buscarem conhecimento para implantarem a LGPD, porque cada empresa tem sua particularidade, cada empresa tem as suas peculiaridades também, então acho que é legal também a gente dar uma visão, né, do porquê que a gente contratou uma consultoria, né? Nós temos uma consultoria jurídica que nos apoia, né, mas também está sendo comum no mercado tu trazer uma consultoria técnica, alguém que veio da área de TI, que estudou o meio jurídico, né, entendeu um pouco da lei. Isso falando no nosso caso de TI, né? Certo. Mas eu recomendaria, sim, para qualquer empresa que veja a necessidade, né, de trazer alguém para apoiar, é bem importante. Ajuda bastante ter uma consultoria com um know-how muito bacana do teu lado. Ah, legal. Dá mais tranquilidade, né? Sim. Não, tranquilo. E aí tem os prazos, né, pra gente... Os prazos que até tu comentou no início, que ficou para janeiro, ficou para maio, esses dois prazos que se fala. Por que dois prazos, né? Ela falava também aqui entrar em janeiro e ela passaria a ser cobrada, vamos chamar assim, em agosto do ano que vem, né? Então, isso. E aí veio maio no meio. Exato. A lei, como era para ela entrar em vigor agora em agosto, houveram duas solicitações. A primeira, né, para que acontecesse em janeiro, e a segunda lá para maio. Estamos, né, trabalhando com a previsão para janeiro,
por mais que exista já a de maio ali engatilhada, a gente prefere trabalhar com o primeiro prazo, porque isso é algo que muda, né? Muda muito. Certo. E aí tem alguma entidade... Beleza, então a gente ainda precisa aguardar a sanção, né, dessas normativas para saber de fato se vale a de janeiro ou se vale a de maio, né? Sim. Mas é bem possível que já ela passe a valer a de maio, né? E também, quem sabe aí, diante do cenário atual, quem sabe até uma nova prorrogação, mas a gente nem está contando com isso, né? Não, nem estamos olhando para isso. E aí a gente falou até agora dos prazos, falamos do que é, para que serve, alguns atores. E quem vai cobrar isso, né? Existe uma entidade governamental que vai cobrar isso? Como que vai ser a fiscalização, né? Acho que é legal a gente também falar um pouco disso. Nós temos a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Que ela passa a fiscalizar também a partir do momento que a lei entra em vigor. Mas hoje a proteção de dados ela já pode ser fiscalizada pelo Ministério Público ou então pelo PROCON, devido ao Marco Civil, né? O Marco Civil já fala também em privacidade de dados. Ah, legal. Então a gente tem, então assim, não é, a lei está sendo implementada e tem um órgão ponto central, né? Isso. E esse órgão ele já está preparado hoje. Muito se fala que ele não está preparado, né? Ele está ainda sendo constituído. Exatamente.